Nós somos seres humanos imperfeitos, a gente erra. Sempre penso e falo assim, que a gente vive no nosso ensaio e erro. E a gente sempre tem a oportunidade de corrigir. Só que, às vezes, nos corrigimos, mas queremos corrigir o outro também. E aí o julgamos, apontamos o dedo para ele, esquecendo que a hora que a gente aponta um dedo para o próximo, para o outro, 4 dedos estão voltados para nós. E quando Jesus fala, tenhamos compaixão sim, porque se o outro está errando, qual é o meu erro? Eu estou me corrigindo? Eu tenho compaixão para comigo? E só vou ter essa compaixão para comigo quando eu tiver a compaixão para o outro. Né? Ser fraterno com o outro, acolher o outro, perdoar o outro. Porque a partir do momento que eu começo a perdoar o outro, eu estou exercitando esse perdão, estou aprendendo a perdoar. E aí eu também começo a me perdoar. É um exercício diário. A compaixão não é o dó, ter dó do outro, pena, é compaixão, é se compadecer da situação do outro e saber que se ele está naquela situação, eu posso estender a mão, auxiliá-lo nesse momento. Isso é ter compaixão. Não olhar e falar, nossa, que pena, olha como ele está, que dó. Não. A compaixão é maior que isso. É estender a mão e auxiliar esse outro. Isso é compaixão. E é isso que Jesus, quando fala, né? Que se a gente tem de misericórdia, que a misericórdia surgirá para nós através desse próximo. Né? E é isso que Jesus está falando. Nossa, pessoal, tem que desativar o som, por favor. Obrigada. Tá claro? Tem algum comentário, alguma dúvida sobre compaixão, misericórdia, perdão? Maria Helena, fala, Neuza. Você falando sobre isso me lembra um pouco, quando você faz psicoterapia, também tem um lance assim, através do seu autoconhecimento, você começa a entender o outro, né? Isso. Você, através da solução dos seus problemas, você nunca mais terá o mesmo olhar para o outro, no sentido de julgá-lo ou de perceber nele uma maldade. Você sempre verá nele um problema que ele precisa resolver, né? Isso. Assim como você resolveu o seu e você percebeu que deu certo, né? Isso. Parece que uma coisa vai pela outra, né? Isso. É isso que Jesus fala, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na primeira tela, né? Quando ele fala aqui, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E vamos alcançar essa misericórdia como? Quando? Quando eu for misericordioso com o próximo. Porque é um exercício meu, é um aprendizado meu. Né? Eu estou sendo misericordioso e aí eu estou aprendendo a ser misericordioso comigo também. Né? Isso que Jesus está falando aqui para a gente. Se eu sou misericordioso com o próximo, eu estou alcançando essa misericórdia para comigo. Mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Ficou claro? Ficou claro. Boa tarde, gente. Eu entrei pouquinho, eu entrei no meio da oração inicial, então, desculpa. Não tem problema. Não, que é isso. Posso interromper aqui? Pode. Hoje eles vão ter que ter
Viu, amiga? Hoje eles vão ter que ter muita misericórdia, porque hoje o assunto é misericórdia. Antes da Lu começar com a aula dela, semana passada nós não terminamos, eu não terminei a minha aula, Emancipação da Alma, faltando ainda 2 telas e os 2 casos, do êxtase e da dupla vista. Como a aula da Lu hoje é totalmente diferente, e é a aula dela, é o dia dela, então, na próxima semana, como eu vou dar a aula, então eu começo com o término dessa aula de emancipação da alma, tá bom? E aí vocês ficam com a aula completa, né, que está faltando esses 2 temas, e aí eu inicio o próximo tema, tudo bem? Tudo bem, dá licença um pouquinho. O resultado do questionário da semana passada não voltou ainda, né? Já eu liberei agora à tarde. Liberei depois da 1h. Já liberei, sim. As notas, tá bom. Tá bom. Eu não recebi ainda, não. Tá. Se tiver qualquer problema, você avisa. Coloca no grupo depois. É a Fátima que está falando? Isso, é. Isso. Aí depois você coloca no grupo, Fátima, eu reenvio, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada. Acho que podemos, então, né, Lu? Beleza. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa, que eu deixei ela usar o horário, o meu horário, hein? Eu não fui fominha do horário, não. É que ela achou melhor fazer uma continuação, né? Então, foi por isso. Então, vamos começar. Agora eu vou compartilhar a minha aula. Vamos lá. Abriu? Abriu, Lu. Abriu, sim. Então, Abriu. O tema da aula é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a gente vai começar com uma frase que a gente usa toda vez que a gente reza e que, às vezes, a gente não se atenta muito ao que a gente está falando. Então, o perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que toda vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente se atenta a todas as palavras, a todo o sentido que ele está querendo nos dizer? Então, hoje a gente vai se atentar só a esse, a perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. Negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora, uma corrente, que lhe prende a uma pessoa, a um lugar ou uma situação. É impossível navegar assim. Ou seja, a gente fica com aquela amargura constantemente, mesmo que a gente não encontre a pessoa que tenha nos ofendido, mesmo que a gente não tenha um contato, aquela situação nos incomoda. A gente não fica liberta daquela situação. Então, a gente vai tratar dos conceitos agora para poder entender melhor. Então, o que seria a misericórdia segundo o dicionário? É a compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. E para o Espiritismo, o que é misericórdia? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então, a diferença do conceito do dicionário em relação ao Espiritismo é que o Espiritismo, ele quer o esquecimento do perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. No capítulo 10, no item 4. A misericórdia significa: eu te aceito, eu te acolho e oro para que você melhore. Faço tudo o que puder para cooperar com a sua melhora. Muito difícil, né? Então, você tem a situação, a pessoa ali te puxou o tapete, você tem que aceitar, você tem que acolher, você tem que rezar por ela e tem que ajudar ela a sair daquela situação. Mas muito difícil. Sem perder o seu equilíbrio. Então, por isso que primeiro a gente tem que se equilibrar. Primeiro a gente tem que se harmonizar.
se conhecer, fazer o nosso burilamento íntimo, conhecendo os nossos limites, para a gente não perder o equilíbrio. Porque a gente sabe que a gente tem que aceitar o outro, a gente tem que acolher o outro, a gente tem que orar pelo outro e ajudar o outro. Assim como a gente quer que as pessoas façam isso em relação a nós. Mas isso tudo a gente tem que ter equilíbrio. E aí tem uma história que perguntam assim para o Chico Xavier: como você vê o mundo? Aí ele diz: como o mundo é. Como você vê as pessoas? Como elas são. E você? Eu continuo o mesmo. Então, ele se mantém em equilíbrio. Ele consegue enxergar as situações como elas são, o mundo como ele é, as pessoas como elas são, mas ele se mantém no equilíbrio. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Se equilibrar primeiro. Não adianta a gente achar que vou ser bonzinho, vou perdoar, mas aquilo te faz mal. Então, não funciona. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. E a compreensão é a necessidade e limitações do próximo. Fazer com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Porque quando a gente está numa necessidade de perdoar alguém, a gente nunca lembra que a gente precisa ser perdoado. Então, a gente só foca naquela situação. E aí fica aquela situação presente sendo a mais forte. E a gente não abre o leque e não consegue enxergar o todo, que a gente também é imperfeito, que a gente também precisa ser acolhido, que a gente precisa ser aceito, que as pessoas precisam orar por nós, e elas têm que nos ajudar a melhorar. Qualquer um de nós pode cometer qualquer erro. Terá? Qualquer erro. Na Terra não existe espíritos imunes. Eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa. Você pode hoje estar imune a um determinado vício porque a circunstância da tua existência te fortalece. Então, isso quer dizer o seguinte: então quer dizer que eu posso virar um assassino? Não sei se você pode virar um assassino. Será que você pode virar um ladrão? Eu não sei, depende da circunstância que te apresente. Mas será que com todas as encarnações que você já passou, será que você já não conseguiu ter claro na sua mente o que é certo, o que é errado, qual é o caminho que você tem que seguir? Então, as encarnações que nós já tivemos, elas nos deixaram nessa posição que nós estamos hoje, precisando de equilíbrio, precisando de ajuda, precisando do perdão dos outros. Mas, ou seja, é muito difícil a gente saber o que a gente faria numa situação limite, em que uma outra pessoa que você vai julgar está. Então, na verdade, é isso que o texto está querendo dizer, que o julgar é muito difícil, porque você não sabe como é que você estaria naquela posição. Mas se você for colocado em outra circunstância, você pode tombar. Segundo Kardec, não tem nenhum de nós aqui de vida pura. Nós não somos santos. Ô, Lu, nós já cometemos todos os erros. Só para dar um pitaquinho aí, né? Eu lembrei do Costa, quando fala a respeito, né, das nossas reencarnações, do que a gente foi, ele fica assim, fala de uma forma bem afirmativa, né? Nós já fomos criminosos, nós já fomos tudo o que a gente condena hoje, né? Hoje a gente não comete esse mesmo erro, porque a gente já passou por isso em outras encarnações, né? E já cometemos todos esses crimes que hoje a gente aponta do outro, né? Exatamente. E aí Chico pergunta para o Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, enquanto ele estava aqui encarnado, e aí ele pergunta para o Emmanuel, o que é um criminoso? E aí o mentor fala, é qualquer um de nós que foi descoberto. Ou seja, todos nós fomos criminosos no passado, fizemos coisas que hoje a gente não consegue entender como é que poderia ter feito, mas nós fizemos. E aí tivemos a misericórdia de alguém que nos auxiliou a estarmos hoje aqui, né? Ou seja, alguém que nos aceitou, alguém que nos acolheu, alguém que orou por nós e que nos auxiliou.
E antes, deixa eu só contar uma historinha que eu achei muito interessante, eu pesquisando a aula. Teve uma situação em que o Chico foi ser homenageado numa cidade. Ele ia ser o cidadão da cidade, homenageado lá. E aí compareceram todas as autoridades, prefeito, vereador, ou seja, todas as pessoas, delegado, juiz, foi todo mundo lá para entregar o prêmio para o Chico. E aí o prefeito perguntou, olha, a gente gostaria de mostrar a cidade para você, você gostaria de ir aonde? E aí ele falou assim, eu quero ir na prisão, eu quero ir na cadeia. Aí o prefeito, não, pelo amor, né? Pelo amor de Deus, tanto lugar bacana para a gente mostrar aqui na cidade, você quer ir lá? Ele falou assim, eu quero. E aí levaram ele lá. E aí entraram lá na cadeia, todo mundo, né? Foi todo o pessoal que estava querendo acompanhar o prêmio, né? Que ele ia receber e tal. Então foi todo mundo, juiz, delegado, prefeito, vereador, foi todo mundo na cadeia. E aí entraram na cadeia, então tem aquele esquema, né? Você abre a primeira porta, entra todo mundo, depois fecha, aí abre a segunda porta, todo mundo entra, depois fecha, e aí eles entraram no pavilhão. E aí Chico foi cumprimentando todos os presos, né? Foi cumprimentando. E aí ele se vira para o delegado e pergunta, quantos somos nós aqui? Quantos somos nós? Ele não perguntou quantos são os presos. Quantos somos nós? Ou seja, todos. Então, ele quis colocar todos na mesma posição. Então, isso foi de uma sabedoria incrível, né? De um posicionamento, de uma realidade muito grande. Então, todos nós estamos nesse planeta de provas e expiações para poder nos melhorar. Eles presos e nós soltos, todos um ajudando os outros. Então, vamos lá. Perdão segundo o dicionário. Desculpar, absolver, evitar. E segundo o Espiritismo, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha. Então, nós, espíritas, nós temos que dar concessões, oportunidades, muitas oportunidades para aquele que está errando, para ele conseguir se acertar. Assim como nós precisamos que as pessoas façam isso conosco também. O criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Jesus mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizemos voltará para nós. Mas aí eu pergunto, mas quem é que vai fazer voltar para nós? É Deus que vai nos dar o castigo? Hein? Pessoal, quem é que vai dar essa causa a lei dessa causa e efeito? Jesus não vai punir a gente, né? Que Jesus não pune. Isso. Eu acho que é a nossa consciência mesmo, né? Nós mesmos acabam fazendo com que aquilo seja um empecilho para a nossa vida progredir. Exatamente. A lei de causa e efeito, nós é que colocamos na nossa vida pela nossa consciência. Porque quando a gente desencarna, a gente passa por um filme do que aconteceu, do que foi, do que a gente está tentando resgatar. E aí a gente vê que não conseguiu ali, que conseguiu aqui, então que a gente precisa voltar numa outra oportunidade para conseguir refazer. Então, na verdade, é a nossa consciência que vai fazer com que a lei de causa e efeito se execute mesmo. Ensina que temos que compreender o nosso companheiro mais problemático. Não esqueçamos que nós somos companheiro problemático de alguém. Causador de contrariedade, pois também nós muitas vezes necessitamos de compreensão, e esse é o sentido do perdão. Perdoar porque todos também precisamos ser perdoados. Então, se formos misericordiosos, então lembrando o que é a misericórdia? Eu te aceito, eu te acolho, eu oro por você e te ajudo a seguir em frente. Aí a gente obtém misericórdia. Então, a gente tem que exemplificar
Essa misericórdia é para a gente poder receber. Misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus. Gente, essa frase eu achei tão bonita que não foi, eu peguei do Haroldo Dutra numa palestra que ele deu. Eu achei que de uma sabedoria é a pedagogia, porque Deus nos ensina todas as coisas. Então, a misericórdia é a porta de entrada mesmo para a gente conseguir evoluir. Misericórdia não é conivência. Eu não vou aceitar o que o outro está me fazendo de errado. Não é isso. Eu não vou passar a mão na cabeça dele. Não é aplaudir o erro. Ah, porque eu sou espírita, eu vou aceitar tudo. Não, não é assim. Porque Deus corrigirá todos os erros do mundo. Não há um espírito que permanecerá imperfeito. Misericórdia é entender a pedagogia de Deus. Então, como é que Deus vai corrigir os nossos erros? Através de como ele vai corrigir os nossos erros. Hoje eu que estou fazendo as perguntas, né? Como é que Deus corrige os erros do mundo? Mas é Deus que... Como? Não. Eu tinha confundido as frases. Então, como é que Deus corrigirá os erros do mundo? Como é que nós... através do ir e vir. Exatamente, através da reencarnação. Exatamente. É através das reencarnações que ele dá essas oportunidades. Quem está querendo falar? Não, eu já entendi a Fátima. Então, através das reencarnações, ele nos dá a oportunidade para corrigirmos. A gente compreende o que é necessário melhorar e, através da reencarnação, é a oportunidade que ele nos dá para corrigir. Ele dá várias encarnações para a gente poder se aprimorar. A pedagogia de Deus se chama amor. No Livro dos Espíritos, na questão 661, o Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? A prece não esconde as nossas faltas. Deus sabe discernir o bem do mal. Aquele que pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, a gente sempre fala da importância da prece. Mas a prece, ela tem que vir junto com uma ação. Porque eu vou e peço, meu Deus, me ajude a me modificar, me ajude a acontecer isso, aquilo. Tudo bem. Se eu não faço nada para aquela situação modificar, Deus não vai fazer. Deus já nos dá a oportunidade da encarnação, ele nos dá força, ele nos dá resignação, ele nos dá tolerância. Mas o trabalho é nosso. A gente não pode delegar para Deus todo o trabalho. Ele já fez o processo da reencarnação para a gente. Então, a gente vai pedir força para a gente acertar naquela situação. Vai pedir força para a gente ter os nossos ouvidos abertos para conseguir receber a intuição que vai chegar, que a gente fez a prece. Vai chegar a ajuda espiritual. Mas o trabalho é todo nosso. Então, as boas ações são a melhor prece. Pode falar, Neuza. Luzia, é a mesma coisa entre os encarnados, né, que as pessoas costumam pedir desculpa, costumam pedir perdão, mas não muda a atitude, né? Não funciona. Melhor mudar a atitude, não precisa nem pedir perdão, nem pedir desculpa, basta que mude a atitude, né? Sim. E às vezes é o mais difícil, né? O mais difícil é essa transformação. Se a palavra início, se a primeira palavra for o desculpa e o perdão, está funcionando. Mas, em seguida, existe a mudança de atitude. Aí sim que vai se completar. As pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide. Condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Gente, não funciona. Você não tem que acolher e ajudar, que é a misericórdia? Como é que você vai falar, não, eu perdoo, não quero nunca mais. Não quero nem ver mais, passa longe de mim. Isso não é perdão.
Pretensão. Perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades. Ah, você já julgou, você vai agora posicionar ele direitinho no lugar dele. Gente, quantas vezes nós já fizemos isso? Muitas vezes. Menosprezo. Perdoo porque ele é um pobre coitado, infeliz, sem eira nem beira. Aí você colocou o outro lá embaixo. Lá no fim, dá uma formiguinha, está lá embaixo. Ele te fez mal, você perdoa, mas você acha ele insignificante. Não é perdão. Rancor. Perdoo, mas não esqueço. Aí eu vou parar um pouquinho. Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do esquecimento em relação ao perdão. A pessoa Dá licença um pouquinho. Eu ia perguntar exatamente isso, você acredita? Pode perguntar. É sobre o esquecimento, né, Fátima? É que está o som desligado, eu não sei se você está falando. Ai, desculpa. Eu perdoo, mas eu sempre lembro. Então, aí o que acontece? A situação aconteceu na nossa vida, então faz parte da nossa história. Então, a gente não vai conseguir esquecer, não tem uma borracha, né? Aquilo vai fazer parte da nossa história. Mas o mais importante é que aquela lembrança não nos faça mal. Que aquela lembrança não nos faça ter rancor, ter menosprezo com aquela pessoa. É assim mesmo, exatamente isso. Mesmo que ela não tenha pedido perdão. Nós temos que aceitar, temos que acolher, temos que orar, mesmo que ela não nos peça. Porque, na verdade, esse perdão vai fazer melhor a nós, primeiro para nós, vai fazer melhor para nós do que para outra pessoa, na verdade. Porque aquela mágoa me faz mal. Mas a gente vai falar mais à frente. E a maldição. Perdoo porque Deus há de castigá-lo. Ou seja, você faz uma falsa palavra, que nem a Neuza falou, peço desculpa. É a mesma coisa. Quando a gente fala, eu te perdoo. Mas, espera que eu quero ver o que vai acontecer mais lá na frente para você. Quer dizer, isso não é perdão. Né? Você tá, de repente, está jogando uma praga na pessoa. Fala, olha, vai vir o castigo. Não é a lei de causa e efeito. Mas você não tem que desejar isso. Ela que plantou, ela está semeando, ela vai colher. Não que você tenha que fazer nada. Você tem que perdoar para se sentir melhor. E aí tem essa história. Luzia, antes que você mude de assunto, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a pessoa, ela te cria um mal-estar, ela interfere na sua vida, que ela quebra a harmonia da sua casa. Ela é uma pessoa nefasta. Você pode até perdoar, mas não tem a menor necessidade de trazê-la, de aceitá-la, de continuar convivendo com ela. É aquela história que, o primeiro exemplo que você deu aqui do perdão. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver mais aquela pessoa. Mas, às vezes, o afastamento é necessário, porque a pessoa está te fazendo muito mal. Ela está quebrando a energia boa da tua casa. É uma pessoa nefasta, invejosa, que, tá bom, eu perdoo, mas você fica lá longe, fazendo um carinho para mim. Ai, Deus. É verdade. Então, Lu, para contribuir um pouquinho, no Evangelho tem não vou lembrar capítulo, gente, não me peça isso, nem nome, mas tem a questão do perdão que Jesus fala, né? Olha, perdoar o inimigo, né? Tudo bem, você perdoa, mas isso não significa que você vai amá-lo. Você perdoa, mas não vai amar ele como você tem que amar o próximo, né? Você não vai trazer ele para a sua convivência, mais ou menos isso que ele fala para a gente no Evangelho, né? Mas você tem que perdoar. Perdoar, assim, que a hora que você, ou por um acaso, ver ou lembrar, não te traga nenhum sentimento de mágoa, de dor, de rancor, entendeu? E ele não necessariamente precisa estar ao seu lado. Né? Exatamente. E aí eu volto naquele primeira historinha que eu contei, quando perguntaram para o Chico como é que ele vê o mundo, né? Eu vejo como ele é, e as pessoas como elas são, e eu me mantenho em equilíbrio. O mais importante, na verdade, é você se manter em equilíbrio. Se você não conseguiu chegar num estágio onde consegue aceitar,
consegue acolher e consegue orar por aquela pessoa, vê o que você consegue fazer. Então, de repente, você consegue orar por aquela pessoa, você já está no caminho da misericórdia. Porque, na verdade, se essa pessoa é invejosa, ela está evoluindo no campo da sua moral, né? Então, ela tá evoluindo. Você talvez esteja um pouco mais à frente. Agora, se você está um pouco mais à frente, existe uma cobrança de você poder entender como ela é. E ela só vai passar energia negativa para você se você acolher essa energia. Então, é importante que você se mantenha. Quando você se encontra com essa pessoa, que às vezes que nem disse a Maria Helena, voltando só no que ela citou do Evangelho, a gente tem que ficar esperto em relação a essas pessoas que têm esse posicionamento um pouco mais negativo. Então, que você consiga entender, você já pintou o perfil dela, então você está vendo que ela é assim, que ela não está se modificando e que ela te faz mal. Então, você reza por ela, mas mantenha uma distância. E essa distância, na verdade, vai ajudar você a se manter em equilíbrio, que é importante, e aí você se mantendo em equilíbrio, você rezando, você vai conseguindo entender que aquela pessoa, na verdade, precisa de ajuda. Mas se você não consegue ajudar naquele momento, não tem problema. Você precisa ter em equilíbrio primeiro. E tem o caso contrário também, eu vou citar aqui rapidamente, lá do livro Nosso Lar, o André Luiz, já lá no Nosso Lar, já trabalhando, e de repente ele encontra uma pessoa que ele se sentiu incomodado, porque quando eles estavam encarnados, essa pessoa, ele era amigo do pai e tal, e o André Luiz, junto com o pai, tiraram tudo que ele tinha, a família ficou na miséria e tal, e aí o André Luiz nem lembrava mais dessa situação, e quando lá no Nosso Lar, lá no momento de trabalho, o André Luiz encontra com ele, o André Luiz ficou sem saber, e agora? O que vou fazer? Ele me perdoou, eu o perdoei, enfim, o André Luiz não sabia qual era o sentimento daquele homem que ele tinha tanto prejudicado na encarnação passada, né? O que ia ser? E esse homem simplesmente olhou para ele, sorriu e o abraçou. E isso quebrou esses sentimentos, essa a tensão que o André Luiz estava passando, né, naquele momento, quando viu um seu desafeto, né, um desafeto que ele criou numa encarnação passada. Né? Será que ele tinha sido perdoado? E com essa aproximação dessa pessoa que nem em nenhum momento chegou a falar, olha, você me fez isso, eu não te perdoo. Ele simplesmente chegou e abraçou o André Luiz. E não precisaram falar a respeito das situações que eles tinham vivenciado por culpa do André Luiz. Mais alguém? Então, vamos seguir com a historinha. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo: você conseguiu perdoar os inimigos? Não. E você conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. Então, você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. Então, quantos de nós ainda se mantém preso? As pessoas que estão, que a gente precisa perdoar e a gente não consegue. E ser perdoado também, né? Sim. Mas você consegue, por exemplo, se você passou por uma situação e depois você convive com a pessoa, mas você lembra sempre da situação. Sim, a lembrança, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Ela vai permanecer porque é a tua história, é a tua história. Sim, é isso que você falou um pouquinho antes. Mas isso não quer dizer que você ainda não perdoou, né?
Então, se você encontra com a pessoa, consegue conviver e aquilo não te faz mal, porque vem a lembrança, vem, mas ela não te angustia, ela não te tira o equilíbrio. É isso que não pode acontecer, porque a história ela faz parte, né? Faz parte da vida, mas ela não pode te incomodar, ela não pode te tirar o equilíbrio. Que nem no caso da Neuza, naquela situação, ela tira o equilíbrio da Neuza. Essa pessoa, ela tira o equilíbrio da Neuza. Então, na verdade, o primeiro momento é a Neuza se equilibrar em relação a ela. Antes de qualquer coisa, ela fala assim, bom, então é o seguinte, eu sei que aquela pessoa tem problema, e eu sei que ela me manda uma energia, mas eu não vou aceitar essa energia. Eu vou dar uma energia de equilíbrio para ela, porque eu tenho que estar em equilíbrio. Então, o esquecimento do perdão é isso. Você não apaga ele, mas ele não te faz mal. Tá, entendi. Obrigada. Então, vamos seguir. Então, vamos ver o que Jesus nos falou. Ai, é muito complicado. É difícil mesmo. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Nossa, eu não perdoando, eu vou levar pior. Não é isso. É a nossa consciência. Está falando da nossa cobrança. A nossa cobrança de não perdoar, que foi exatamente a história que a Marilena falou do André Luiz. Ele não tinha ele encontrou com aquela pessoa, aí refez a memória dele e viu que aquilo estava lhe fazendo mal. E ele que estava precisando pedir perdão. Ele precisava receber o perdão, mas ele não tinha pedido perdão. E ele mesmo, sem pedir perdão, ele recebeu. Análise prática para aplicabilidade do perdão no dia a dia. Será que vai ter um passo a passo aí para a gente? Vamos ver. Somos imperfeitos, orgulho e egoísmo. Alguém se enquadra aí? Eu me enquadro. Somos imperfeitos. Sim. Dificuldade de comunicação. Você pisou na bola ou alguém pisou na bola com você. Você se abre para falar, você se abre para receber aquela pessoa que está querendo pedir perdão, ou você fica lá com seu orgulho, esperando, não, vou deixar ela sofrer mais um pouquinho. Dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro. Isso é todo dia que a gente tem dificuldade. E é um exercício diário que a gente tem que fazer. O mau hábito de julgar. Isso também faz parte. Aquele errou, mas eu jamais faria isso. Será? Olha lá atrás. Nós todos fomos criminosos. Associar o perdão à fraqueza. Eu vou perdoar, mas o que os outros vão pensar? O que aquele que me fez o mal vai pensar? Eu sou fraco. Imagina, eu não vou perdoar, não. Eu vou deixar ele sofrer. Será que eu não perdoando, ele também não vai sofrer? Ele vai sofrer dos dois jeitos. Eu perdoando ou eu não perdoando, porque a consciência vai lhe cobrar. Agora, se eu perdoar, a primeira pessoa que vai ser beneficiada sou eu. O outro vai se receber também. Mas a cobrança da consciência dele vai continuar. Ele recebeu o teu perdão, mas ele vai continuar com aquilo na cabeça, porque faz parte da história dele também. A história do ofensor é a mesma que a sua. Fáceis melindres. Será que, às vezes, aquela situação merecia tanta confusão? Será? Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa, que é o que a gente estava discutindo lá atrás. Para nós, imperfeitos, perdoar independe de esquecer. É necessário, sim, diluir a mágoa. Então, exatamente, aquilo não vai nos fazer mal, não vai tirar o nosso equilíbrio. Caso contrário, o perdão torna-se superficial, que nem o que a Neuza falou, só da boca para fora. Eu te perdoo, eu te desculpo, mas aquilo continua te incomodando, porque você só quis se livrar, talvez, daquela pessoa que estava te querendo que você perdoasse, mas aquilo não foi efetivamente verdadeiro. Então, vai continuar te incomodando. O perdão significa renunciar à vingança.
sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos. Então, vamos entender o esquecimento dessa forma que eu falei. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, a todo momento, a gente tem que estar vigilante com todas essas questões. Na questão de eu fazer ofensa ou de eu ser ofendido, para não ter melindre, para não ter todas aquelas atitudes que tinha no slide anterior. Essa é a questão 340 do livro O Consolador. Será que perdão é uma necessidade? Sim, por diversos motivos. Ainda somos imperfeitos, temos que cultivar a compreensão, facilitar a convivência. Então, vamos nos aproximar do ofensor e vamos nos aproximar do ofendido. O relacionamento entre nós e os outros. Melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. Nós, livres dessa amarra do perdão, de ser perdoado ou de pedir perdão, a gente está numa situação de equilíbrio melhor. E se a gente está numa situação de equilíbrio melhor, a gente vibra melhor. E isso ajuda todas as pessoas que convivem com a gente. Então, a gente tem responsabilidade nessa situação do perdão para transformar o ambiente onde a gente vive. Para o nosso próprio bem. Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, com complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada. Então, o perdão, ele faz parte da caridade. Então, a caridade não é só a financeira, né? O que você dá para o outro. A caridade são as atitudes que você tem em relação a respeito, a afetividade e principalmente ao perdão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, quando ele veio mostrar para nós, nos ensinar o que ele queria dizer com caridade. Benevolência. Então, o que é a benevolência? É a bondade de ânimo. Então, eu estou a fim de ajudar, eu estou a fim de colaborar com todos. Indulgência. O que é indulgência? É a disposição para perdoar culpas. Então, eu estou disposta a ser indulgente. Eu tenho isso dentro de mim, com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Então, eu consegui ter uma bondade de ânimo para perdoar as culpas dos outros e efetivamente perdoar todas. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Então, aí entra aquele melindre. Às vezes, a situação não é uma coisa muito grande, mas ela fica grande quando a gente deixa o nosso orgulho, a nossa vaidade entrar na frente. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Viu, Neuza? Aquela pessoa lá, ela tem dificuldades pessoais. Se você for analisar a vida dela, vai ver como ela tem dificuldades pessoais. Eu entendo que ela tenha dificuldade pessoal, mas eu, ao contrário da Marilena, não sou psicóloga. Mas, na verdade, todos nós temos que ter esse olhar. Se você já tem esse olhar que ela tem as dificuldades pessoais, você já é um pouco psicóloga, Neuza. Já está analisando, já analisou que ela tem umas dificuldades pessoais. Então, agora, tem que aceitar que ela tem essas dificuldades pessoais, mas não quer que ela se aproxime, não tem problema. Reza por ela, para ela conseguir ter o equilíbrio que hoje você tem. Essa é a grande ajuda que a gente pode fazer, que, na verdade, sabe o que é isso? Caridade, que é o perdão. Você não vai conseguir perdoar totalmente ela agora? Não, porque ela te dá um pouco de desequilíbrio. Não tem problema. Reza para que você tenha a sabedoria de conseguir se equilibrar em relação a ela e reza por ela, para ela conseguir se abrir, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E outra coisa, Lu, só para complementar, outra coisa, se já sabe quais são as dificuldades da pessoa, pensa, se
E se fosse você com essas dificuldades, como você agiria? É isso, é se colocar no lugar do outro, né? Olha, tem a dificuldade. E eu, com essas dificuldades, qual seria o meu proceder perante a vida, perante os outros? É aquela clássica pergunta, né? O que Jesus faria? Pamela, quer falar? Ou Sim. Débora? Eu acho assim, vamos supor que a gente realmente consiga, né, passar por esse processo do perdão, né, se realmente ter esse entendimento, ter essa consciência, identificar as limitações do outro, das nossas, enfim, mas que essa pessoa que nos fez mal, nos prejudicou de alguma forma, causou qualquer que seja o desequilíbrio, ela continue tendo as mesmas ações, os mesmos padrões, tudo. Eu acho que nesse caso não faz sentido a gente realmente não ter mais ressonância com essa pessoa e de optar por não, já não é uma pessoa que faz sentido ter convivência para você, por mais que você já tenha perdoado, né, que você tenha entendido de que ela cometeu um erro e que tudo bem, enfim, fez parte para ambas as partes, mas para você não faz mais sentido você manter uma convivência com aquela pessoa, sendo que você ou, enfim, pensa diferente das escolhas, ações e que essa pessoa continue fazendo, entendeu? O que você acha? Não, é perfeito. Eu acho que é isso, porque lembra que a gente tem que se manter no equilíbrio? Então, Sim. se você você já fez essa leitura, você já conseguiu fazer essa compreensão, você já fez a sua parte. A Sim. outra pessoa tem que fazer a dela. O que ela te fez, você já conseguiu entender que ela tem limitações, que ela fez isso porque ela não está evoluída, porque ela precisa aprender, porque ela não tem Deus no coração. Pronto. Você já fez a sua parte que você já entendeu. Você, na verdade, você já aceitou, você já acolheu e você já ajudou de certa forma, porque você já conseguiu compreender. Você não pode fazer o que o outro tem que fazer, o outro tem que melhorar. Agora, se você já fez a sua parte, você já fez essa compreensão, pronto. Você já fez a sua caridade. Agora, o que você pode continuar fazendo é continuar rezando por ela, para ela conseguir abrir o pensamento. Agora, não vai continuar convivendo, porque ela vai te trazer desequilíbrio, porque ela não fez a parte dela. Então, o Evangelho fala isso. Você tem que ficar esperto. Esperto em relação àquele que está te fazendo mal. Ou seja, aí, você sabe que ali tem um cara que é assassino. Aí você vai dar um suporte, mas aquilo está dentro dele. Então, o que você pode fazer? Você deu a primeira chance, o cara não deu certo, o cara não conseguiu, você vai continuar ajudando de uma outra maneira, distante. Porque você tem que se preservar, você tem que se equilibrar. Isso. Então, você vai através da oração, através da prece. Lembra do que estava falando da prece lá da frente, nos outros slides? Como a prece ela tem o poder, você fazendo do coração, você vai rezar por essa pessoa. Porque ela precisa de oração, porque graças a Deus você conseguiu se equilibrar e conseguiu tirar toda essa mágoa que ela te fez, você não esqueceu, mas ela não está te fazendo mais mal. Agora, logicamente, você não pode conviver se a outra pessoa não muda. Sim. E outra coisa que tem que ficar claro também é assim, se essa pessoa não muda, não é porque você é o culpado por isso. A culpa, o peso, vamos falar assim, o peso de consciência é toda dela. Ela é que não está se permitindo mudar as atitudes, mudar os pensamentos, enfim, é ela. Né? E quando, como a Lu falou e você trouxe, né, que já tem a compreensão, já sabe de tudo isso, a limitação é dela, não é sua. Né? E isso está com ela,
né? E como você pode ajudar? Como a Luzia falou, é mandando boas vibrações, é fazendo oração, porque isso ela vai, mesmo ela não estando perto, ela vai receber essas boas energias. Quem sabe um dia ela desperta e comece a mudar, tá? Me veio agora, logicamente isso não é meu, deve ter vindo algum espírito que pediu para eu falar, esse encontro seu com essa outra pessoa que te fez mal não é por acaso. Então, existe uma razão para vocês se encontrarem. E não que ela tenha que fazer o mal para você, mas existe uma razão para vocês se encontrarem. Nesse encontro, poderia ser que você, numa situação passada, você que fez mal a ela. E agora ela veio para tentar surgir um outro encontro para poder ter uma outra história. Só que você já fez uma outra história em relação a ela. Só que ela ainda não. Então, pode ser que ela não tenha conseguido te perdoar, talvez, de alguma coisa do passado. Bom, como a gente não sabe, na verdade, o que isso aconteceu, se isso aconteceu, vão cair no presente. Então, o presente qual é? Você entendeu o que aconteceu. Entendeu o que aconteceu, tirou o bolo que estava te fazendo mal de dentro, afasta a pessoa porque ela não está preparada, ela ainda tem que aprender mais algumas coisas, e você vai dar para ela alimento através da prece para ela conseguir ter esse encontro. Então, na verdade, esse canção são os nossos desafetos. Desculpar os nossos desafetos, sim, a gente tem que doar amor. Agora, receber, a gente tem que fazer a nossa parte. O outro não conseguiu fazer a dele, a gente reza para ele conseguir chegar no ponto. A nossa parte a gente fez e deixa ele lá, evoluindo. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tá certo. Obrigada. Vamos lá. Perdoar é não se sentir ofendido com o outro. Exercitando o ato de perdoar. Então, renunciar à vingança. Então, é não querer mal já aquele que te fez mal. Então, se eu já entendo que ele é uma pessoa que precisa evoluir em determinados aspectos, então eu já não quero mais vingança. Perdoar a ofensa. Tudo bem, eu já estou entendendo que você não está bem, então eu te perdoo. Então, aquilo sai de dentro de você. Você não precisa falar para a pessoa, você tem que sentir. Isso é importante. Você não precisa ter o contato com a pessoa, basta você sentir isso. E esquecer de exigir justiça. Então, Deus vai dar o troco para ele. Não, o troco vem normal, porque a pessoa planta. É você que está construindo a sua história. Então, você tem que fazer a sua parte, ele faz a dele. Alguma coisa a mais, gente? Vocês querem colocar? É um assunto tão tranquilo. Tranquilo? Nossa, eu acho que eu já estou reprovada. Eu acho que eu já estou reprovada. Tem que fazer esse curso de novo. É muito difícil. É um assunto, na verdade, que é todo dia, né? Todo dia você passa por dificuldades, né? Sim. E aí, eu acho que o mais importante é a gente entender que estamos todos dentro daquela cadeia onde está o Chico, né? Que ele falou, todos estamos aqui. Somos todos prisioneiros de situações que nós fizemos no passado. E agora nós temos que nos libertar dessas situações. E para isso, para a gente se libertar, muitas vezes a gente tem que perdoar. A gente tem que, na verdade, o perdoar. Vamos colocar o perdoar como compreender. A partir do momento outra coisa, né, Lu? E o auto-perdão? Você se perdoa? Vai ser na sequência, Maria Helena. Eu já me adiantei aqui. Desculpa, Lu. E eu acho também que o perdão, quando você está falando de uma pessoa que está mais distante da sua vida, então você tem até a possibilidade de falar, olha, eu desejo... A gente tem
mania de falar isso. Eu desejo saúde, prosperidade, tudo de bom, mas eu quero essa pessoa longe de mim. Mas, às vezes, a pessoa está muito próxima, às vezes está dentro do seu núcleo familiar, muito próximo, né? A questão de pai e filho, de irmãos, enfim. Então, essa proximidade dificulta tremendamente isso, né? Porque, por mais que você diga, eu quero essa pessoa, desejo tudo de bom, mas eu quero longe de mim, não dá para acontecer. Então, aí esse trabalho se torna mais complexo. Mas é um exercício diário, com certeza. Mas, na verdade, como eu comecei a lição, o slide, é o que a gente tem que fazer. A gente primeiro tem que se equilibrar. Eu não posso desejar... Se aquela pessoa me faz mal, eu primeiro tenho que descobrir uma maneira dentro de mim para aquela pessoa não me fazer tão mal. Eu tenho que conviver com ela, ela mora na minha casa, ela é meu parente, é minha irmã, meu marido, meu pai. Eu vou ter que conviver com ela, eu preciso me equilibrar. Eu preciso me equilibrar. Então, a primeira coisa é você achar o seu ponto. O seu ponto. E aí, gente, é muito importante a gente entender que a gente não está no núcleo familiar, você não caiu de paraquedas. A cegonha não deixou você, porque ela quebrou o bico e deixou cair você lá na família. Foi tudo planejado. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Tenho certeza. Então, você não caiu por tudo, não foi por acaso. Ô, Luzia, ainda bem que tem várias idas e vindas, né? Exatamente, a possibilidade, mas vamos tentar fazer o melhor nessa, gente. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Então, como a gente não caiu de paraquedas, nós caímos na família que a gente precisava fazer resgates, ajudar, porque às vezes aquele desafeto, ele está precisando, não que você seja o inimigo dele numa situação. Quer ver que muitas vezes você pediu no plano espiritual, aí é que entra os nossos pedidos, que a gente esquece depois, né? Que a gente pode ter pedido para poder voltar para ajudar aquele desafeto. Gente, olha só, vamos prestar atenção nos pedidos que a gente faz quando for para o plano espiritual de novo, para não ter que se queixar quando a gente volta para cá. Porque pode ser. Então, o mais importante é a gente se equilibrar. Vamos se equilibrar para depois abrir o leque para as outras situações. Perfeito. Melhor a gente anotar tudo e levar, né? Quando a gente passar, levar tudo escrito, né? Põe no pendrive espiritual. Tudo que, né? Olha, dá para ficar meio maluco com tudo isso. Ai, vamos lá. Importância do auto-perdão. A autopunição fragiliza o espírito. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Perdoar nos resulta o amor a nós mesmos. Então, a gente sempre fala, quando fala do perdão, sempre se sentindo ofendido, né? Mas será que a gente não tem alguma situação que a gente fez, que pisou na bola e que deixou passar e que não tomou uma atitude de falar assim, bom, eu tenho que... Mesmo que a outra pessoa tenha nos perdoado, porque às vezes acontece. É que nem eu falei, o ofensor também fica com aquilo na história, né? Com aquilo gravado na sua mente. Então, é importante que a gente se perdoe das nossas situações também, das coisas que a gente faz para os outros. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Já foi, já fiz, já consegui manter uma relação legal com aquela pessoa que eu pisei na bola, vamos seguir em frente. Logicamente, não vamos fazer de novo. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade. Perdoar-nos é compreender que o que nos cercam são reflexos de nós mesmos. Então, às vezes, o que eu estou apontando no outro é aquilo que eu sou. Será? E a gente tem que se conhecer. É muito difícil a gente se conhecer profundamente. Alguns benefícios do perdão. Agora, olha, gente, agora, vamos prestar atenção agora.
benefícios do perdão. Então, a gente sabe que Deus, a gente precisa, tal, mas vamos ver alguma coisa física que vai acompanhar os benefícios do perdão. Cura acelerada, tanto emocional quanto física. Lógico, você tirou aquele negócio, aquele peso que você tinha, então o negócio parece ficar mais leve. Alívio de rigidez e dores crônicas. Aumento de força física. Redução de estresse. Ativação positiva do sistema imunológico. Melhora a digestão e melhor função intestinal. Gente, tudo isso eu não estou inventando, hein? Sono mais descansado, alívio de depressão e rancor, mais energia, mais controle, tanto físico quanto mental. Vida mais longa, visão de mundo mais positivo, maior felicidade, mais amigável, mais tolerante. Por quê, gente? Se você consegue tudo isso, você está equilibrado. Então, se você está tenso, por que você está tenso? Ah, hoje eu acordei com uma dor de cabeça, mas por quê? O que está te levando essa dor de cabeça? Por que você tá com problema intestinal, com dor nas costas? Por quê? É importante que a gente entenda os nossos problemas físicos, se eles não estão relacionados com os nossos problemas emocionais e espirituais. Então, o benefício do perdão, ele na verdade, alivia, você fica mais leve, porque você não fica mais preso naquela âncora do segundo slide, né? Você fica preso naquela situação. E aquela situação, ela vai girando, 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 ela não se rompe. Inteligência e consciência aumentada. Habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Eu estou aberta. Paz mental. Vida nova. Que é aquele sentimento, né? Aquela leveza, aquele equilíbrio, que é o que foi falado logo no começo. Eu consigo enxergar as dificuldades do mundo como elas são, as dificuldades do outro como ele é, mas eu consigo me enxergar, eu continuo mesmo. Eu estou equilibrado. É difícil? É difícil. Mas se a gente não começar observando, fazendo devagarinho, não é para terminou essa lição, agora eu vou começar a perdoar todo mundo. Não funciona assim. É uma questão de consciência. Aquilo vai fazendo sentido para mim. Aquilo tem que fazer sentido para vocês. Para refletir. Então, vamos lá. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Ou seja, não perdoe. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Emmanuel, no livro Consolador, explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7, quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. É a questão 338. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é um planeta ainda com sofrimento. Então, nós estamos nos depurando, o planeta está se regenerando para ficar um mundo de regeneração. Mas nós ainda precisamos nos melhorar. Então, se a gente quer contribuir para essa transformação do planeta, a gente tem que se melhorar. A gente tem que exercer o perdão, o esquecimento, a compreensão, a misericórdia, que é tudo a mesma coisa. Tipos de perdão. A mim mesmo. Então, primeiro eu preciso me perdoar. Se eu consigo me perdoar, eu já estou mais equilibrado. Aí eu consigo ter uma outra visão da situação. Perdoar o outro encarnado, aquele que está fazendo a coisa errada comigo, que eu estou vendo. E o outro desencarnado. Aí vocês falam, nossa senhora, eu tenho os encarnados que eu tenho que perdoar, ainda tem os outros desencarnados? Sim. Ai. Tem. Jesus, eu tenho que pensar muito. A lista é imensa, não, gente? Pois é, já pensou? Você não vai viver mais, né? Você vai ficar pensando só. Eu vou virar esse slide rápido, então. Peraí. Não, deixa aí.
Então, Ô, Luzia, Tem que estudar, peraí. ô, Luzia, oi. eu tenho uma sugestão. O que eu fiz comigo mesmo? Eu tinha uma dificuldade muito grande com o meu pai. E ele já morreu. Num dado momento em que eu estava fazendo psicoterapia e tudo, eu fiz uma releitura da minha vida com a do meu pai. Como que foi a nossa vida? Aí nós estamos falando dos desencarnados, né? E eu consegui ver um pai que era absolutamente diferente daquele pai que eu via, porque eu tinha crescido, eu tinha feito a terapia, eu era uma outra pessoa. Então, essa tática eu guardei para mim. Eu já fiz releitura, comecei com meu pai. Depois eu fiz com meus avós paternos, que também tinha uma diferençazinha ali. E assim eu tenho feito. E cheguei até ir na casa da minha tia, que já é falecida, mas eu fui enquanto ela estava viva, e perguntei para ela, mas por que você não gostava da minha mãe? Tipo assim, na lata. Então, eu acho que não é só sentar e esperar que as coisas aconteçam. Eu acho que a gente pode e deve tomar atitudes que façam a gente ter uma nova leitura, a gente perguntar o que não sabe, enquanto as pessoas ainda estão vivas, porque na minha idade a maioria já está morta. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila. E a partir do momento que eu comecei a fazer o curso com vocês, eu incluí nas minhas orações pessoas que antes eu nem me lembrava, eu deixava para lá. E hoje eu só lembro na hora que eu coloco na minha prece. Eu falo assim, quando eu estou rezando, eu ponho o nome delas para que Deus as abençoe, e, enfim, continuem longe de mim, mas com a bênção de Deus. Mas olha, Neuza, nossa, você está muito bem, você já tem equilíbrio de conseguir chegar nessa sua tia e perguntar. Você teve a ajuda através da psicoterapia de você se conhecer, que na verdade você fez uma leitura, uma outra leitura através da psicoterapia, que te ajudou a enxergar uma outra coisa que você não estava enxergando. Isso é importante. E quando a gente fala do outro desencarnado, são aquelas outras encarnações que a gente acaba trazendo os desafetos e que às vezes eles nos encontram. E que às vezes essas sensações de mal-estar, tudo, são eles que estão próximos de nós. Que às vezes a nossa vibração abaixa um pouco e eles se aproximam. Então é importante que a gente peça perdão para esses desafetos desencarnados, que você não sabe o que você fez, mas você sabe que eles têm, porque você em outra encarnação deve ter feito alguma coisa que deve ter magoado eles, então que você peça perdão para eles, que agora que você está aqui tentando fazer a coisa certa, tentando ser melhor, então que você peça o perdão para eles desencarnados, que às vezes você não sabe nem quem é, que faz parte da sua história. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservam seu rancor. Obsessor e obsedado se juntam e aprisionam pela falta de perdão. Então, no caso, quando você se mantém uma pessoa muito fechada, você não perdoa ninguém, você só quer vingança, você acaba atraindo esse obsessor da outra vida, que ele se aproxima, porque você fala assim, ele está na mesma pegada ainda, então eu tenho que ficar perto dele. E aí você não consegue se livrar. A partir do momento que você aumenta o seu campo vibratório, tira a névoa da maldade, do rancor, do menosprezo, e começa a ser mais compreensivo, tem misericórdia, você acolhe, você ora, você aceita, e você ora por eles e se coloca à disposição para ajudar, sempre que possível, né? Porque em casos que não há possibilidade, então você faz de uma outra maneira. Esse obsessor, esse seu adversário, esse seu inimigo de outra encarnação, ele não consegue ficar próximo de você. Ele não se mantém próximo porque ele está em outro campo. E com isso você
conseguir um passo na sua jornada evolutiva. Portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós. Deixai vosso donativo aos pés do altar, e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Então, ou seja, temos que exercitar o perdão, que aí a gente consegue ser perdoado também, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Porque existe uma mudança de comportamento. Mateus 5, 23 e 24. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por 2 motivos. Reprimir o mal, aí sim. Então, eu estou censurando, mas é porque eu quero ajudar. Então, é certo você reprimir o mal porque você está tentando ajudar, está fazendo certo. Ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Então, aí, você critica e ainda julga. Então, você está fazendo 2 coisas erradas. Você está criticando e não está ajudando. E aí, aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Eu ia passar o vídeo daquele encontro de Madalena com Jesus na praça, onde os homens foram jogar pedra nela. E aí, por alguma razão, não teve som. Então eu tive Experimenta, Lu, quem sabe agora. Eu vou tentar, então. Se não der certo, eu volto. Isso. Aí a gente conta rapidinho. Ele saiu aqui da tela, Maria Helena. Saiu? Saiu, não vai dar. Não vai dar. Tá. Não vai dar porque ele saiu do compartilhamento. Tá. Então, Não faz depois mal. coloca Depois pra eles eu ponho o vídeo no grupo. Então, é quando a Maria Madalena vai lá e todo mundo vem, né? Aqueles homens, mulheres, a sociedade toda vai jogar pedra porque ela foi pega no adultério. E aí chegam para Jesus, os homens da lei, porque querem confrontar com Jesus, então perguntam, já que o senhor é o juiz, o que o senhor faria com ela? Aí Jesus se senta lá na praça, começa a rabiscar alguma coisa na areia, assim, distraidamente, e eles ficam se olhando, né? Falam assim, mas o que é que Jesus não vai tomar uma atitude? E aí perguntam de novo, e aí, mestre, qual é a sua posição? Aí Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi saindo de fininho, foi embora, né? E essa história, ela é muito bonita, porque depois do que aconteceu, Madalena ficou assim transformada. Ela foi um dos poucos espíritos que conseguiu refazer todas aquelas provas e aquelas expiações que ela tinha para resgatar na encarnação. Ela conseguiu reaver todas, porque ela seguiu Jesus, e a história dela é muito bonita. Eu sugiro até que vocês procurem para vocês lerem, para ver como é bonita a história dela. Ela realmente conseguiu se transformar com o perdão de Jesus. Porque nem todos que foram perdoados por Jesus sofreram essa transformação. Porque, na verdade, você encontrou Jesus, teve o benefício, mas se você não fizer nada que modifique a sua atitude, o que adianta? E só falando um aspecto muito interessante, quando eu fiz um estudo sobre a Madalena, vocês imaginem naquela época, na sociedade super machista, super preconceituosa, Jesus defendeu uma mulher adúltera. Então, era muito difícil as pessoas aceitarem uma situação dessa. Então, quando Jesus fala quem não tiver pecado atira a primeira pedra, colocou todo mundo dentro da cadeia que nem fez Chico. Todo mundo igual. Então, todo mundo comete pecado, né? Na verdade, ele não foi contra a lei, né? Ele foi de um jogo de cintura incrível, de muita inteligência. Sim, porque logicamente. Ele não se... Eu acho que queriam colocá-lo numa saia justa, né? E aí, sim. naquele momento,
naquele momento, ele não foi contra a lei, porque ele era muito inteligente e ele era um cumpridor da lei, mas ele devolveu, né, para as pessoas aquilo que estavam perguntando para ele. Tudo bem, a adúltera tem que ser apedrejada? Tem, mas somente por aqueles que nunca pecaram. Foi de uma inteligência fora de série. Com certeza, é. E vocês sabem que a Madalena, depois, ela começou a seguir Jesus. E os apóstolos eram pessoas daquela sociedade. E eles ficaram mesmo com um olhar meio enviesado em relação a Madalena. Eles não estavam entendendo como Deus aceitava a mulher naquela posição, de igual a eles, né? Então, Jesus teve que conversar muito com os apóstolos para eles conseguirem ter essa visão, na verdade. Menos machista na época, né? Bom, era o vídeo aqui que eu ia apresentar, mas infelizmente não deu. Então, vamos seguir. Fazedes com moderação com um objetivo útil. Então, é permitido repreender o outro? Sim, muitas vezes a gente precisa fazer isso. Mas como é que a gente pode fazer isso para surtir efeito, na verdade? Porque se você quer repreender o outro, porque o outro está fazendo alguma coisa errada, você tem que entender como é que você vai fazer. Primeiro, como é que você gostaria de ser repreendido? O que funciona para você? Geralmente, o que funciona para você é uma pessoa que chega de uma mansidão, né? Uma calma para te repreender, né? Com educação, é isso que você quer. Que a pessoa seja compreensiva para poder te orientar. Então, tem que fazer com moderação e com objetivo útil. Né? Falar assim, não, eu te avisei que não era por aí. Isso não funciona. Não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem vítimas. É preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Então, quando a gente for repreender alguém, até nessa questão do perdão, né, que a pessoa fez alguma coisa e você vai falar, é tudo da maneira que você vai abordar, a resposta que você vai ter. Tudo depende da forma, do tom, da postura, é tudo um conjunto, para você ter uma resposta positiva daquela ação que você quer fazer. Caminho para receber o perdão divino. Caridade. Transformações das atitudes. E perdão aos outros. Então, a caridade é tudo que transforma, tudo que pertence à caridade. As transformações das atitudes, eu tenho que me modificar. Então, primeiro eu tenho que me conhecer para eu conseguir me transformar. E perdoar os outros. Compreender a falha dos outros. Assim como eu quero que os outros compreendam a minha. O que eu peço sempre no Pai Nosso. E aí tem a historinha do credor incompassivo. Vamos ver se a gente se identifica com algum personagem? Vamos ver. Por isso, o rei dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era como era feito na época em relação a esse rei. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então, a princípio, ele perdoou porque a pessoa estava implorando. Mas, quando aquele servo que foi perdoado saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, uma pessoa que estava lhe devendo, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo:
Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, 23 a 35. E aí, alguém se identificou com o servo, com o senhor, com o conservo? Todo mundo vai começar a fazer a lista, né? Verdade. Tá vendo? Ou seja, né? Quantas vezes nós quisermos ser perdoados em alguma situação e fazemos a mesma coisa em relação ao outro. Todo mundo vai ficar no telefone hoje. Não adianta o WhatsApp, nem tem que ser telefone mesmo, né? Que é melhor. Eu acho que pessoalmente também, né? Vai dar mais trabalho, né? O credor incompassivo representa, infelizmente, uma grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas, ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoado de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas. Quaisquer ofensas, né? Por mais mínimas que sejam. Então, veja só, né? A dimensão, às vezes não é a mesma coisa, é uma coisa menor, mas você quer ser perdoado, mas você não perdoa, porque você acha que a sua dor é sempre maior do que a do outro. Jesus Cristo, num dos seus maravilhosos ensinos, recomenda que devemos perdoar os nossos desafetos enquanto estivermos a caminho com Ele. Então, nós estamos vendo os nossos desafetos. O que implica dizer que cumpre perdoar os nossos ofensores enquanto estivermos com eles na terra. Porque aqui, na realidade, é onde verdadeiramente mostramos quem somos. A nossa índole. São as nossas situações que nos apresentam que a gente consegue restabelecer a harmonia. Perdoa hoje, agora e amanhã incondicionalmente. E aí vamos perdoar, é o compreender, o esquecer, o tolerar. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições. Estamos num planeta de provas e expiações. Somos todos imperfeitos. E fraquezas, que lhes são peculiares. Essas fraquezas nós trazemos das outras vidas, que temos nessa para poder melhorar. Tanto quanto ainda desajustadas, trazemos também as nossas. Francisco Cândido Xavier. E aí, gente? Alguma observação? Tá fácil? Não, tá difícil. Ó, eu só vou passar o último slide, aí a gente abre para todo mundo ver. Então, muita luz e paz que a gente consiga seguir, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e às vezes podem abrir a câmera. O som. Hoje foi punk, hein? Hoje foi tranquilo. Eu achei tão tranquila a aula. É que o tema, né? O tema faz a gente lembrar, né? A gente lembra. Mas aí, na verdade, a nossa lembrança é sempre
para quem nos ofendeu. A nossa primeira lembrança é sempre para quem nos ofendeu, não é verdade? É verdade. Aí a gente tem que fazer um esforço maior para lembrar quem a gente ofende. E quem ofende a gente também. Quem ofende a gente, às vezes é mais fácil para a gente se lembrar logo na hora. Ele fala do perdão, você fala, não, essa pessoa tem que me pedir perdão. Mas de você falar assim, não, olha, eu preciso pedir perdão para essa pessoa, e aí entra o teu orgulho, né? Como é que eu vou admitir que eu sou perfeito? Então, mexe com muitos sentimentos, né? Ô, Luzia, é um caminhar, né? É o caminhar. A gente ainda vai longe, vai caminhar até entender, porque não adianta falar da boca para fora, né? Sim, não. Tem que ser uma coisa que você assimilou, que você modificou. Psicanálise é bom, tem um monte de coisa boa aí no meio do caminho, né? O importante é aquilo... Eu achei o mais difícil o auto-perdão, sabia? Eu verdade. acho que esse é o mais difícil, você ficar remoendo assim, mas por que eu fiz aquilo, né? Por que eu não reagi? Por que eu não disse o que tinha que dizer? Por que eu permiti que fizessem isso comigo? Né? Eu acho que essa parte aí é a mais difícil. Com relação às pessoas, não gosto que me peçam perdão, me sinto muito mal quando as pessoas pedem perdão para mim. Nunca sei muito o que falar. Fico um pouco sem graça, eu acho. Eu acho que é uma coisa muito íntima, eu fico meio sem graça. Eu prefiro que ela mude o comportamento de uma vez e está encerrado o assunto. Pronto. É que às vezes é importante para aquele que está falando colocar para porque fora. Para a pessoa chegar a falar, aquilo sendo... difícil. Então, ela quer, né? Ou seja, ela fez um trabalho já para conseguir exteriorizar. Então, é importante que o outro... É uma caridade que você ouça. Mesmo que você já tenha superado, né? Mesmo que você já tenha superado aquela situação, faz parte do teu acolher, né? Da misericórdia, né? Do acolher, do aceitar, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente sentir que aquilo faz sentido para nós. Então, de tudo isso que foi falado do Evangelho, o que faz sentido para mim? Né? Porque eu não vou agora, acabou a aula, não, agora eu sou a hiper, super perdoadora, vou perdoar todo mundo agora. Eu vou pedir perdão para todo mundo. Não é assim. Mas aquilo tem Eu já vou pedir sem ter feito nada. Olha, já estou pedindo, tá? Já está se adiantando, se né? Você tiver a saúde, tá? Ela quer crédito, gente, não dá. Quero crédito já. Põe na conta. Então, é importante isso, que a gente consiga ir colocando isso no nosso dia a dia mesmo, sabe? Mas é muito difícil tudo isso, né? É difícil. Eu acho muito difícil. Eu vou fazer o que sempre a Marilena me falou. A aula é boa para pensar. Eu vou pensar. E vou ver o que eu faço quando alguém falar desculpa, perdão, eu vou ficar olhando para a cara da pessoa assim, pensando, ai meu Deus, agora foi difícil para ela, eu tenho que fazer alguma coisa. É isso mesmo. Deixa eu ver se já deu a hora. Não, ainda tem uns minutinhos. Não, ainda falta uns minutinhos. Falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. O que a gente tem que nunca esquecer, isso que a Neuza falou, né? Tudo que a gente está trazendo aqui para vocês são coisas para reflexão, né? E ter um interesse de ir atrás, de pesquisar, é no Evangelho, mas tem outro autor aqui que é espírita, que está trazendo esse tipo de reflexão, né? A gente tem aí o Divaldo, tem Chico, tem o Haroldo, tem o Rossandro, que eles trazem coisas assim maravilhosas, tem a Anete Guimarães, que também tem assim coisas belíssimas, né? Que nos auxiliam a refletir melhor, né? Que é aquilo que a gente falou desde o começo. Nós não estamos trazendo aqui a verdade, nós estamos trazendo aquilo que a gente está buscando do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Mas o que é interessante, o que é importante, é vocês irem verificar isso,
né? Nossa, elas falaram que tem lá no Evangelho tal coisa, como eu falei de Jesus, que é do perdão, e na verdade não é que ele estava falando do perdão, ele estava falando de amar os vossos inimigos, mas não é amar o inimigo como a gente ama aquele que não é inimigo, né? Não precisamos ter a mesma ternura, não precisamos perdoar como a gente perdoa aquele que é o nosso, que a gente tem um afeto maior, né? Então, vocês percebem, às vezes a gente traz coisas porque a gente vai buscando na memória o que a gente pode encaixar, mas é interessante vocês irem atrás também, começarem a ter esse olhar para isso que vocês estão dando passo inicial. Né? Nós estamos começando juntos. Eu, a Lu, para montar as aulas, a gente pesquisa. Vocês também têm que começar a ir atrás. É esse o objetivo de vocês? Então vão atrás, vão buscar, vão conhecer, vão se aprofundar do jeito de vocês. Né? Do jeito de vocês. E aquela observação que você fez de Jesus sobre a Madalena, a gente também tem que ser inteligente em descobrir os nossos caminhos para conseguir se conectar com a pessoa que tá nos chateando, que está nos prejudicando, achar uma maneira inteligente de conviver. Se não tem jeito, se não tem alternativa, eu vou ter que descobrir, porque faz parte do meu processo. Porque se eu me livrar dela, vamos dizer assim, né, sei lá, uma alternativa de eu não conseguir mais vê-la, eu estou adiando para a próxima encarnação. Porque vai encontrar de novo. Vai encontrar. Essa é a lei de causa e efeito. O André então, Luiz me encontrou. Se vai fazer, é melhor pensar, puta, não, vou ter que parar essa de resolver isso. O André Luiz não encontrou o desafeto dele no nosso lar, e aí ficou, meu Deus, e agora, o que ele vai fazer comigo? Né? Porque ele fez tantas coisas ruins para aquela pessoa, né? Que a atitude daquela pessoa, o abraçar, o acolher, desarmou ele totalmente. Aí ele se sentiu perdoado, e aí ele se auto-perdoou e passou a conviver com esse ex-desafeto já na espiritualidade. Né? Olha a chance e a oportunidade que ele teve. Agora, será que nós vamos ter esse tipo de oportunidade? Então, melhor pagar. Não pode deixar. Melhor a gente se rever por aqui. E o que a espiritualidade sempre fala em algumas obras, que isso é comentado, que quando você se encontra no plano espiritual com esse desafeto e que existe esse encontro, e que se você não está muito equilibrado e outro também não, a cobrança é muito maior, e a sua cobrança e a dele é muito maior, então o negócio fica muito mais complicado para se resolver, porque você lembra do que você fez, o outro também lembra do que você fez, então a carga da consciência é muito maior, porque a gente tem o lenço do esquecimento justamente para nos ajudar. Então, esse desafeto que hoje é nosso, quer ver que eu pisei e bordei em cima dele na outra encarnação. E que Deus fez esse encontro para se transformar. Agora, se eu consigo fazer isso, estou fazendo a minha parte. Se o outro não consegue, vamos rezar por ele. E aí é o que tem para hoje. Né? É que agora eu já estou fazendo uma grande coisa, que é cuidar da minha família. E com certeza estamos juntos por alguma necessidade. Isso. Então eu vou uma coisa de cada vez. Então agora eu estou cuidando da minha família. Na próxima, quem sabe eu já terei cuidado desta família, aí eu resolvo outro caso lá, porque por enquanto está incompatível o negócio aqui. Ou eu cuido de uma, ou eu cuido da outra. Não dá para cuidar de duas. Ô, Neuza, vai rezando, então, Neuza. Reza, a oração tem força. Vai rezando que vai conseguir melhorar. Eu rezo, com certeza. E outra coisa, eu quero crer que o espiritismo, que eu ainda não aderi totalmente, seja uma coisa leve. Não quero pensar em umbral, nem na outra vida que vai ser pior que essa. Eu quero pensar só em coisas boas. Eu quero um espiritismo soft, bem leve. Eu quero que ele me ajude. Não quero nada de coisa ruim, não. Não quero pensar na morte, nem
nem na outra vida que vai ser pior, nem nada. Eu quero só pensar em coisa boa. Exatamente. Enquanto, né? Depois lá E é uma adiante, construção, né? Você que constrói as coisas boas, através das atitudes, né? Então, isso faz a construção. Não, e dizem que a gente nunca vai ter uma experiência pior do que a gente tem hoje, né? Porque Isso, a evolução é inevitável. Então, Isso. a cada encarnação, a gente tá, nem que for um milímetro, Um pouquinho. né, um pouco mais evoluído, isso é inevitável, realmente. Graças exatamente. a Deus, hein? E a Você gente também só- não regride, né? Foi uma boa Não, notícia, a não, gente não o- regride, né? Não regride. O pior é você ficar estacionado. Você não evoluir nada. Então, você continua na mesma situação. Mas a gente... Eu quero vivenciar. Se de repente você acha, né, que tudo, né, a pessoa acha que tudo tá ruim, que tudo foi difícil, e travou. Exatamente. Não, deu para ouvir. Eu quero viver com a vida. Se Não tudo tá ruim, tudo é difícil, a vida passada já foi pior, né? Então a gente está realmente num processo de melhora, né? E cada um vai ter seus desafios, suas escolhas, né? Enfim. Mas eu acho que, além, né, desse conhecimento espiritual que a gente está tendo aqui, né? O autoconhecimento realmente é muito importante, né? Para a gente se entender, e quando a gente conhece melhor as nossas falhas, né? As nossas faltas, a gente até compreende melhor o outro, né? Também. E a gente pode fazer isso, né, Pamela? Acho que, se não me engano, a Lu me ajuda, e acho que é Santo Agostinho, né, que fala, né? Mandou a mensagem, né? Observar sua consciência, escute sua consciência toda noite ao deitar, colocar a cabeça no travesseiro, verifique sua consciência, identifique, né, seus erros, como foi seu dia, né? O que você precisa melhorar, né? Quais foram suas atitudes, né? Então, tudo isso é o início de uma transformação, né? Que é a tal da reforma íntima, né? Que o Espiritismo tanto fala, né? É isso, né? É essa conversa com você mesmo. E aí você vai se conhecendo, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Às vezes a gente entra em contato com coisas nossas que a gente não quer saber naquele momento. Se permita, se respeite. Não, agora não estou preparada. Deixa, em outro momento, vai se sentir mais fortalecida, vai se sentir mais amparada, aí sim vai entrar em contato com essas coisas, e aí sim você vai começar a se conhecer melhor, né? Mas cada um vai fazendo do seu jeito, o autoconhecimento é isso, o passo que cada um dá por si mesmo. Oi, Neuza. Mas, Marilena, eu acho que assim, nesse momento eu tô viva, estou encarnada, como vocês dizem, eu estou aqui. Esse mundo é construção nossa, dos vivos. Isso, a gente tem que fazer esse mundo melhor. Depois você vai ganhar mérito ou não mérito, mas neste momento você tem que viver e construir um mundo melhor. Sim. Então, eu prefiro, por enquanto, nesse estágio que eu estou, de viver o espiritismo para a vida, não para a morte, depois, quando eu estiver desencarnada. Eu quero fazer um mundo melhor, porque é aqui que meus filhos moram, é aqui que meus netos estão, e é as minhas próximas gerações. Então, eu não posso viver viva pensando na vida quando eu estiver desencarnada. Quando eu estiver desencarnada, eu penso na desencarnada. Nesse momento, eu penso na vida viva. Eu procuro ser a melhor que eu posso para as pessoas vivas que estão sob a minha responsabilidade. Sim. E eu mesma, e eu própria. Isso. E tudo isso que você está falando, Neuza? Senão eu vou viver pensando na morte. Não é legal viver pensando na morte. Não é esse o nosso objetivo também. O nosso objetivo maior aqui, quando a gente começou a esse aprendizado com vocês todos, é assim, nessa vida, nessa encarnação, nesse momento, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor e viver aqui melhor? Se a hora que desencarnar, o que vai acontecer, aí é outra história. Nós nem sabemos como será essa história, né? Quem vai saber é quem desencarnou.
nós estamos aqui encarnados. Então, vamos construir uma história diferente. E é isso que o Espiritismo, esse momento nosso, está propondo, né? O que é que a gente pode fazer para ser pessoa melhor e viver aqui melhor? Nesse momento, essa pandemia está nos forçando a ficar fechados, convivermos com as nossas famílias, com desafetos ou todos amorosos, não importa, né? Mas esse é o nosso momento. O que é que eu posso fazer para viver esse momento de uma forma legal para mim, que eu me sinta bem e que o outro também se sinta bem, né? E é isso que eu vou levar, falando agora um pouco, falando o termo desencarnar, a hora que eu desencarnar, eu vou levar isso, essa coisa boa que eu estou fazendo para mim e para o outro. Eu estou vivendo bem. E esse viver bem é esse novo dia que nos é presenteado por Deus, né? Hoje eu ouvi a música do Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. O que é isso? Né? É a oportunidade de um novo dia que Deus está nos dando para cada vez a gente se tornar melhor e viver aqui bem. Ele nunca falou assim, eu quero que vocês sofram, eu quero que vocês passem dificuldade. Tudo isso são nossas escolhas, né? Essas dificuldades, esse sofrimento. Mas o que eu posso fazer para não sofrer tanto, para não ter tantas dificuldades? Né? É isso. Né? É isso que ele quer de nós, é isso que Jesus nos trouxe aqueles ensinamentos que a gente já falou. Né? É viver bem. Vamos desencarnar? Isso é lei. Mas aí nós só vamos saber disso quando a gente chegar lá. Agora não dá para saber. Não dá para saber. Mas dá para saber o aqui e agora, o presente. O que eu estou fazendo para viver bem, para viver melhor? E o Espiritismo está nos trazendo essas dicas. Olha, os ensinamentos do Mestre, olha a lei de Deus. São todas coisas maravilhosas se a gente for ler como deve ser lido. É tudo coisa boa. Não é nada de coisas ruins. São todas coisas boas que nos faz nos conhecer, nos perdoar, perdoar o próximo, amar o outro, amar nossos inimigos. É isso. É o amor. É o caminhar. Tá? E cada um caminha do seu jeito, fazendo as suas descobertas. Por isso que Jesus veio, né? Porque todo mundo já tinha uma noção de Deus, já tinha as leis de Moisés, mas estava uma bagunça. Aí teve que vir Jesus e falou assim, olha, para ficar bem aqui na Terra tem que fazer assim. Então ele deu uma liçãozinha. E é isso que o Espiritismo vem mostrar. Ele vem mostrar para a gente como é que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia, né? Que a mensagem de Jesus lá atrás ainda está tão atual. Vamos lá, Lu, que já deu agora. Vamos lá. Então vamos lá fazer a nossa prece final. Vamos nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecendo por essa oportunidade, dessa troca de informação, de ensinamento, de alegria, de companheirismo, que através desse curso a gente pode realizar. Pedindo muita proteção para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos amados, para todos aqueles que estão precisando, que estão em aflição, para que Deus e Jesus acolha, dando muitas vibrações de amor, de energia, de resignação, e que esses ensinamentos de perdão façam algum sentido dentro de nós e que, através da nossa reflexão, possa fazer alguma mudança, alguma evolução no nosso caminhar. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Deixa eu terminar aqui, interromper.